Sueli, conseguiu falar com o doutor Ribamar? Oi, Excelência. Conseguiu falar com ele, com o doutor Ribamar? Sim, ele disse que estará ausente hoje. Ele confirma os votos que estão lançados já no plenário. Uhum. E que ele acha que está fazendo um procedimento médico. Uhum. Então, considerando a presença do representante do Ministério Público, doutor Benedito de Oliveira Guedes Neto, é um prazer tê-lo aqui conosco, doutor Benedito. E, havendo no legal, declara a continuidade da sessão que iniciou no dia 6 de outubro, com encerramento na data de hoje. Eu indago dos colegas se algum reparo a ser feito na ata da sessão anterior. Não, senhora. Então, eu declaro a ata aprovada. Ausente justificadamente o doutor José Ribamar, e ele vai confirmar ou não os votos postados no plenário eletrônico através do WhatsApp, do grupo do WhatsApp. Vamos iniciar com o pedido de sustentação oral. É um agravo, né, em execução penal. Então, é da relatoria da desembargadora Jaqueline. Aí, da desembargadora, o regimento interno é omisso quanto à possibilidade ou não de sustentação oral referentemente a esse pedido da advogada. Aí eu vou deixar Vossa Excelência decidir se a gente aceita a sustentação oral ou não. Desembargadora, como o regimento é omisso, eu entendo que nós não podemos vedar, ainda mais que se trata de situação de liberdade, né? Eu acho que nós temos que aceitar. Então eu vou anunciar aqui o julgamento. É o item 11 da relatoria da desembargadora Jaqueline, é o item 10.827.96 de 2020. Então, com a palavra, a senhora relatora. A senhora está com a palavra, desembargadora Jaqueline. Doutora, a senhora dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. Então, doutora, a senhora está com a palavra pelo prazo de 8 minutos, conforme o cronômetro que está na tela. A senhora está com a palavra. Obrigada. Senhora relatora, doutos desembargadores, senhor procurador, boa tarde a todos, serventuários da Justiça. Em linhas bem breves, já que o tempo, né, é meu inimigo, trata-se de um agravo de execução interposto em favor de Wilclas Caldas Xavier. Eu pleiteio a alteração da fração de cumprimento de pena em regime fechado, considerando que, no meu entendimento, a Lei 13.964 de 2019, chamado pacote anticrimes, alterou consideravelmente o quanto de cumprimento de pena em regime fechado em relação aos crimes hediondos. Eu peço licença aos senhores para ler, né? O artigo 112, no inciso 4º, diz que o condenado deverá cumprir 40% de pena se for primário, condenado por prática de crime hediondo ou equiparado, se primário, 50% de pena se condenado pela prática de crime hediondo equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional. E 60% de pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. No caso dos autos, o agravante, Wilclas, ele foi condenado, ele tem 2 sentenças anteriores à última condenação por crime simples. Uma pelo artigo 12 da Lei 10.826 e um pelo artigo 157 do Código Penal. E a terceira condenação, essa sim, trata-se de crime hediondo pela prática do artigo 33, cuja pena foi de 7 anos. Pois bem, em sede de execução penal,
o juízo da 4ª Vara Criminal entende que ele terá que cumprir 60% da pena no crime hediondo, que equivale a 3/5 de pena. E eu ouso discordar por entender que, com a alteração do artigo 112, sofrido pelo pacote anticrimes, a lei ela foi omissa no que se refere ao condenado anterior por crime simples. E, dessa forma, eu vejo que há uma lacuna. E essa lacuna ela não pode ser interpretada de forma prejudicial ao réu, como assim deseja o juiz da 4ª Vara Criminal de Palmas. Por quê? Porque não há expressamente no artigo 112 a figura do condenado por crime simples e reincidente na prática de crimes hediondos. Então, havendo essa ausência, deve-se conceder a reformácio in melius em favor do agravante. E, nesse sentido, eu rogo ao representante do Ministério Público que considere o parecer exarado aqui pelo representante da 4ª Promotoria de Justiça de Araguaína, em que ele é favorável ao Instituto da Reincidência Específica, ou seja, deve-se exigir do condenado em crime hediondo a reincidência específica, né? Já que, se for exigir dele o cumprimento de 60% de pena, sendo que os crimes anteriores são crimes simples, agravar-se-á e muito a situação do reeducando. Eu trago aqui à baila o entendimento da 6ª turma do STJ, que, por unanimidade, julgou agora, no dia 6 de outubro, no HC 581-315, como eu disse, do STJ, e dessa forma, por unanimidade, o colegiado entendeu que, diante dessa lacuna, deve-se aplicar a analogia Bonaparte, ou seja, fazer valer o inciso 6º da Lei 112, apenas se o reeducando for condenado nos crimes anteriores também por crimes hediondos. E eu rogo de vossas excelências que apliquem esse entendimento da 6ª turma, muito recente, porque a discussão, né, ainda é muito nova, e apliquem em favor do reeducando Wilclas o requisito da reincidência específica. Ou seja, conceda a ele, exija-se dele apenas o cumprimento de 40%, ou seja, 2/5 da pena em regime fechado, considerando o instituto da reincidência específica. Sem maiores delongas, era isso que eu desejo pleitear em favor do meu cliente, rogando a vossas excelências que concedam. Obrigada. Meus cumprimentos à doutora Elza Leite. Eu passo a palavra ao representante do Ministério Público, doutor Benedito. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssima relatora, demais desembargadoras, os meus cumprimentos. Peço vênia para ser breve em relação a eles, em razão da exiguidade de tempo para a sustentação, doutora Elza, demais servidores aqui presentes. Em relação à sustentação oral realizada pela doutora Elza, que pese o seu brilhantismo, o Ministério Público ele se sente no dever de discordar veementemente sobre essa interpretação feita em relação ao artigo 112 da lei. Explico. Trata-se, na verdade, aqui de uma questão de hermenêutica jurídica, de interpretação a ser conferida ao artigo 112, que, aliás, já vem sendo feita há muito tempo na esfera da progressão de regimes, no que trata em relação ao termo reincidência específica ou não. A primeira colocação que nós temos que fazer é que, segundo as lições de Carlos Maximiliano, a lei ela não contém palavras inúteis. Em várias passagens, nós podemos encontrar o termo reincidência específica, como é o caso do artigo 83.5 do Código Penal,
Ou seja, quando o legislador teve a intenção de fazer menção expressa à reincidência específica para a concessão de livramento condicional, ele o fez. Numa interpretação inversa a esse dispositivo, o que se tem é que, no artigo 112, referido pela doutora Elza, artigo 112, inciso 7º da Lei de Execuções Penais, que passou a regulamentar a progressão de regime para crimes hediondos, o legislador propositadamente fez menção apenas ao termo reincidente em crime hediondo. Ele não traz a adjetivação do termo reincidente com a palavra específica. Ou seja, deixou claro que essa reincidência era uma reincidência simples. Ou seja, a condenação por crime hediondo justificaria a imposição de 60% para a progressão de regime, o equivalente a 3/5. Essa interpretação, aliás, ela não é de agora. Essa interpretação ela já vem sendo feita há muito tempo. Havia já essa celeuma, se a reincidência teria que ser específica ou não, quando da vigência do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.072/90, a Lei de Crimes Hediondos. Já naquela oportunidade, ensinava o professor Renato Brasileiro exatamente essa situação sobre a hermenêutica jurídica, dizendo que o legislador não utilizou o termo específico e, portanto, a interpretação não pode ser extensiva nesse particular. Se quisesse ele fazer menção a uma reincidência específica de crimes hediondos, teria ele que utilizar o termo como fez em outros dispositivos da lei. Então, com a nova Lei de Execuções Penais, mesmo já ciente dessa celeuma que existia na jurisprudência brasileira, o legislador fez questão novamente de não utilizar o termo reincidência específica para tratar da reincidência em relação a crimes hediondos. Por essa razão, me parece claro que não há como estender esse benefício no caso específico. Por quê? Porque o apenado, nesse caso, é reconhecidamente reincidente. Dessa forma, o Ministério Público, reiterando o parecer de 2º grau, constante desses autos, pugna, neste particular, pelo improvimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença de 1º grau. Porém, em relação ao primeiro pedido de correção da data base para a progressão de regime, o Ministério Público, conforme parecer de 1º grau, conforme parecer de 2º grau, reiterando todas as razões já expostas, concorda com o deferimento, o provimento parcial do pleito, apenas nesse ponto específico. É como me manifesto, Excelência. Meus cumprimentos também ao doutor Benedito e eu devolvo a palavra à senhora relatora. Obrigada, senhora presidente. Cumprimentando os oradores, eu vou fazer a leitura da emenda. Agravo em execução penal, progressão de regime, reforma da decisão que fixou o percentual de 60% para a progressão de regime em crime hediondo, impossibilidade, desnecessidade de reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, distinção não realizada pela legislação, suspensão do cumprimento da pena restritiva de direitos até a concessão da progressão de regime ao semiaberto, impossibilidade, incompatibilidade do cumprimento simultâneo das penas, artigo 55, parágrafo 5º do CP, correção da data base para progressão de regime, possibilidade, data da última prisão, precedentes do STJ, falta grave configurada, recurso conhecido e parcialmente provido. Esse é o voto, Excelência. Tá muito, desembargadora. Eu já acompanhei no plenário a relatora, desembargadora Etelvina. Também acompanho. Então, concluído o julgamento, ficou parcial provimento nos termos do voto da relatora. Obrigada, doutora Elza. Dando continuidade aqui, eu acho que não há mais pedido de sustentação oral. Eu indago dos pares se confirmo os votos proferidos como relator e revisor e vogal. Senadora Jaqueline, senadora Etelvina. Confirmo, senhora presidente. E o desembargador Pedro, o senhor confirma? Confirmo, presidente. Tem algum senhor que o relatório é do doutor José, desembargador Pedro?
Se tiver, Tem que olhar. tem que ratificar, né? Não, mas eu ratifico. Eu já ratifico desde já o relatório dele. Tá certo. Algum outro feito para a data de hoje? Não, senhora, excelência. Então, eu declaro encerrados os trabalhos da sessão do dia 6 e desde já fica aberta a sessão do dia 13, iniciada na data de hoje, com encerramento no dia 20/10. Eu agradeço a presença do Dr. Benedito e dos demais colegas, e a Sueli também, e boa tarde a todos. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde, boa tarde. Tchau. Melhoras, desembargador Pedro Nelson. Obrigado. Teovina também, né? Você está com Covid, Pedro? Eu acho que tô.